Meus pais acham que a culpa foi minha pelo divórcio com meu ex-marido infiel e pararam de falar comigo. Mas agora querem se desculpar porque meu ex virou notícia por um crime atroz. Olá, isso é sobre o meu ex-marido, minha família e eu. Claro, Kevin, meu ex-marido de 27 anos, e eu, da mesma idade, nos divorciamos há 3 anos. Nós nos conhecemos na universidade, nos casamos logo após a formatura e terminamos as coisas depois de 1 ano e meio de casamento. Mas meus pais o adoravam e assumiram imediatamente que a culpa devia ser minha. Na verdade, dizer que o amavam é um eufemismo. Provavelmente estavam apaixonados por ele e o tratavam como a um filho de verdade, na verdade, até melhor que meu irmão. Eles gostavam tanto dele que continuaram em contato com ele mesmo depois do nosso divórcio. Sou a mais velha de 3 irmãos. Tenho uma irmã mais nova de 22 anos e um irmão de 20, e todos eles me cortaram imediatamente depois que pedi o divórcio, porque queriam que eu me sentasse para resolver as coisas com Kevin. Mas eu não estava disposta a lhe dar uma segunda chance, e eu tinha os meus motivos. Apesar de estar grávida, pedi o divórcio porque descobri que ele estava me traindo com uma das nossas amigas da faculdade. Mas ele e seus pais disseram que, como eu estava no 2º trimestre quando descobri, eu deveria tentar resolver as coisas com ele, fazer terapia e salvar o casamento. No entanto, nada disso me importava. Eu sabia que meus pais não ficariam felizes, mas mesmo assim pedi o divórcio porque, para mim, minha dignidade era mais importante do que qualquer outra coisa. E claro que doeu muito ver todos me virando as costas sem pensar 2 vezes, inclusive meus irmãos. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Durante os últimos 3 anos, depois que minha filha nasceu, eu praticamente não tive contato com Kevin nem com ninguém da família. Mas eles continuam se encontrando de vez em quando, e meus amigos me contam sobre isso. Eles são o único sistema de apoio que eu tenho, e fora a pensão alimentícia mensal, não recebo mais nada deles, nem mensagens, nem ligações, nada. No começo isso me magoava, mas agora já me acostumei. Lembro claramente que quando contei à minha família que ia pedir o divórcio de Kevin e expliquei o motivo, eles tentaram me convencer a desistir. Quando me recusei a ouvir, meus pais me disseram que iriam me cortar. Assumiram que Kevin não podia ter me traído e que tudo devia ser culpa minha, de alguma forma. Achavam que eu estava louca e fizeram com que meus irmãos também me cortassem, porque não queriam expô-los a uma causa perdida como eu. Acrescento tudo isso para que as pessoas saibam exatamente como me trataram. De qualquer forma, tudo isso ficou no passado, e aos poucos aprendi a viver sem eles. Felizmente eu tinha minha filha, meu trabalho e meus amigos, então me virei muito bem. Agora, 3 anos depois, finalmente entraram em contato comigo porque descobriram o quão horrível Kevin é. Isso também me surpreendeu, mas imagino que deve ter sido pior para eles, porque mantiveram contato com ele durante todos esses anos. Recentemente ele virou notícia nos meios de comunicação locais por causa de um incidente realmente horrível. Não quero entrar em muitos detalhes, mas basicamente, ele está com problemas porque tentou encurralar uma das estagiárias que trabalha no escritório dele e fez avanços indesejados. Ao que parece, isso já vinha acontecendo há quase 2 meses, e ela estava se sentindo desconfortável. Então ela decidiu gravar o incidente e depois denunciá-lo diretamente à polícia. Sim, vi alguns trechos do vídeo e é realmente péssimo. Sinto nojo de já ter tido algo com esse homem no passado. O pior é que essa garota, a estagiária, tem apenas 18 anos. Tudo isso é realmente perturbador. Nos últimos dias recebi mensagens de consolo de praticamente todas as pessoas que conheço, o que é estranho, porque não tenho mais nada a ver com ele. Mas agradeço a preocupação. O mais estranho de tudo foi que há alguns dias, logo depois que a notícia saiu, meus pais e meus irmãos me ligaram chorando, pedindo perdão. Disseram que não tinham ideia do tipo de pessoa que Kevin era. Começaram a se desculpar e me disseram que tinham cometido um grande erro. Queriam que eu os perdoasse e que consertássemos as coisas entre nós. Mas eu apenas os ouvi e disse que não havia nenhuma possibilidade de isso acontecer. Em seguida desliguei. Mencionei isso a uma amiga, e ela me disse que, ao que parece, eles estão sendo envergonhados por toda a família. Todos estão os criticando por terem apoiado um degenerado como meu ex e por tê-lo mantido na família. Então, esse é o resumo dos últimos anos com minha família. E embora meus pais agora estejam passando por um momento ruim por estarem colados à reputação do meu ex, eu não me sinto mal, sinto-me feliz que estejam enfrentando consequências pelo que fizeram. E estou longe de querer perdoá-los. É muito fácil me abandonar quando preferiram o meu ex, e agora não vou facilitar para que recuperem a filha deles. Ou seja, eu, porque não vou lhes dar meu perdão. Atualização 1. Fiquei surpresa ao ver que há tanta gente feliz por meus pais estarem recebendo seu karma. Eu achava que seria a única a me sentir assim, mas há muitas pessoas que compartilham esses sentimentos. Suponho que as pessoas odeiam gente horrível e que uma boa história de vingança as anima. Não mudei de ideia em relação a perdoá-los, então fiquem tranquilos os que disseram para eu me manter firme. É exatamente o que pretendo fazer. Olá,
Os últimos dias têm sido muito confusos e mentalmente exaustivos para mim, porque embora eu não tenha mais nada a ver com Kevin neste momento, sei com certeza que estivemos juntos por muito tempo, e isso me causa um certo nojo desse homem. Não apenas estivemos juntos, como também temos uma filha juntos. Não importa o quanto eu deseje, não posso mudar isso. Não sei porquê, mas é muito perturbador pensar que se eu nunca tivesse descoberto sua traição, ainda estaríamos juntos. Na verdade, nem sequer sei com quantas outras mulheres ele me traiu ou quantas mulheres ele fez se sentirem desconfortáveis e com medo. Duvido muito que esta tenha sido sua primeira vez. Mesmo agora estão surgindo muitos detalhes novos sobre ele. Muitas mulheres estão fazendo postagens sobre ele, e isso tem sido muito estressante para mim. Fui contatada várias vezes por veículos de notícias locais para comentar, e pessoas aleatórias têm me procurado, seja para me dizer que sou forte, seja para dizer que sou uma pessoa horrível. Não entendo porquê e nunca tinha passado por algo assim, então naturalmente estou bastante estressada. Sei com certeza que nada disso é minha culpa. Eu não poderia ter sabido que tipo de pessoa ele realmente era, e se soubesse, jamais teria me envolvido com ele. Fico feliz que meus pais estejam nessa situação, mas indiretamente estão me arrastando junto. Isso é realmente frustrante, porque não entendo como devo ser responsabilizada pelas decisões do meu ex-marido. Não estamos juntos há 3 anos, nem sequer falei com ele, e mesmo assim, de alguma forma, as pessoas chegaram à conclusão de que precisam me abordar sobre isso. Minha solidariedade a todas as pessoas que já tiveram que enfrentar algum tipo de comportamento estranho da parte dele, mas eu não sou responsável por isso. Também não quero falar sobre ele com ninguém, nem quero ouvir sobre ele porque essa foi uma fase muito traumática da minha vida, e tudo que quero é esquecê-la e seguir em frente. Não acho que seja uma má pessoa por querer isso, e mesmo que fosse, não me importo. Atualização 2. Já se passou mais de uma semana desde que meus pais tentaram entrar em contato comigo pela última vez. Depois disso, eu os bloqueei. Já os tinha bloqueado antes, mas eles usaram um número novo para me contatar. Desta vez, decidiram me enviar um e-mail, e mandaram para meu endereço de trabalho, já que sabem que verifico esse e-mail com mais frequência. Era mais do mesmo, diziam que não sabiam, que não teriam se comportado daquela forma se soubessem, que queriam falar comigo e que queriam que eu os perdoasse. Blá blá blá. Neste e-mail, chegaram a dizer que se não fosse por eles, eu deveria ao menos pensar no fato de que minha filha merece ter os avós na vida dela. Isso me irritou um pouco, porque ela tem 3 anos e até agora não os conheceu, e eles pareciam estar perfeitamente bem com isso. Não acho que seja uma necessidade que ela não possa superar. Acredito que ela ficará bem sem eles, já que nunca se preocuparam com ela antes disso. Sinceramente, todo o drama emocional e sentimental que colocaram no e-mail não fez a menor diferença para mim. Na verdade, me irritou bastante, para ser sincera, porque toda vez que penso nisso, só me lembro do fato de que algo tão horrível teve que acontecer para que minha própria família percebesse que deveria estar do meu lado, e não do lado dele. Nem sei se devo pensar que eles já sabiam do comportamento predatório dele, mas como não era algo público, não se importavam. Não entendo. Mesmo naquela época, quando eu estava me divorciando, eles deveriam ter me apoiado sem fazer perguntas. Agora dizem somos família, mas naquele momento isso não importava, ou pelo menos não tinha o peso que querem dar agora. Sabiam com certeza que ele tinha me traído enquanto eu estava grávida do bebê dele. Por que nunca discutiram isso? Como isso não foi suficiente para que se colocassem ao meu lado? Todos queriam que eu o perdoasse e continuasse fingindo que tudo estava bem, mas não estava de verdade. E quando me recusei a jogar conforme as regras deles, de repente me tornei a vilã, e uma causa perdida. Ninguém se preocupou comigo durante os 3 anos seguintes, até agora. Então sim, acho que eles deveriam continuar escolhendo ficar do lado do Kevin. Vamos ver aonde isso os leva agora, porque sendo bem sincera, não tenho nenhuma intenção de perdoá-los em nenhum momento. Eles realmente me machucaram. Me quebraram de uma maneira irreversível, e isso não se conserta. Eu deixei o Kevin, não importa o quanto o amasse, porque sabia que o que ele fez não podia ser consertado. Agora é a mesma coisa com minha família. Eles podem me enviar todos os e-mails que quiserem, mas isso não fará nenhuma diferença. Eu já tomei minha decisão. Atualização 3. Já se passaram 3 semanas desde minha última atualização, e depois daquele e-mail, eu os bloqueei. Mas isso não os impediu. Continuaram criando novas contas e me enviando e-mails pedindo perdão, e era sempre a mesma coisa, repetidamente. Em determinado momento fiquei muito frustrada e pensei em entrar em contato com eles apenas para deixá-los saber que isso não iria funcionar. Mas depois, percebi que isso seria jogar o jogo deles. Falar com eles e me comunicar com eles era exatamente o que queriam. Então, decidi não fazer isso. Isso continuou por alguns dias, quase 2 semanas, mas desde a semana passada não ouvi mais nada deles. Achei que isso já tivesse acabado, mas agora são meus irmãos que estão se esforçando para entrar em contato comigo. Não consigo entender completamente porque estão tão desesperados pelo meu perdão. É como se quisessem mostrar ao mundo que eu os perdoei e que está tudo bem na nossa família.
Eles não querem ser vistos como os vilões. Acho que mencionei antes que toda a família está contra eles neste momento. Ninguém quer falar com eles e praticamente foram isolados por todos. Não acho que estejam gostando muito disso. Já começaram a ser rejeitados pelas pessoas quando não sentiram necessidade de serem gentis comigo enquanto eu passava pelo divórcio. Mas mesmo naquela época, ao menos a família ainda mantinha contato com eles por obrigação. Agora, tudo isso foi jogado pela janela e eles foram marginalizados por todos, por causa de como me trataram no passado. Acho que agora estão enfrentando as consequências de suas próprias ações, mas imagino que não conseguem lidar com isso. De qualquer forma, meus irmãos me contataram. Me enviaram uma mensagem de um número novo dizendo que sentiam muito por tudo que havia acontecido, mas que eu precisava saber que, na verdade, eles não queriam que eu me afastasse da família dessa maneira. Aparentemente, segundo o que dizem na mensagem, lutaram muito contra nossos pais, mas não adiantou nada porque nossos pais foram muito rígidos com o que queriam. Eles não achavam que poderiam lutar contra eles, porque naquela época ambos dependiam financeiramente deles. Meu irmão, na verdade, ainda depende. Eles afirmam que eram muito jovens, então realmente não tinham outra escolha a não ser fazer o que nossos pais pediam. Por isso, se não posso perdoar nossos pais, ao menos deveria considerar perdoar meus irmãos, porque, segundo eles, não tiveram outra opção. Mas eu não concordo com isso. Honestamente, acho que poderiam ter lutado mais por mim. Porque lembro que quando estávamos crescendo, sendo eu a irmã mais velha, sempre fiquei do lado deles, não importava se eu me dava bem com nossos pais ou não. Sempre fui próxima deles e achava que me amavam. Então foi uma grande traição para mim quando, durante o divórcio, decidiram ficar do lado dos nossos pais em vez do meu. O fato de que eram financeiramente dependentes deles não significa muito para mim. Talvez pareça tolo, mas eu não me importo. Porque se realmente quisessem falar comigo, me consolar, poderiam ter entrado em contato depois, quando as coisas estivessem mais calmas. Mas durante 3 anos não se deram ao trabalho de me procurar. E não é como se nossos pais fossem especialistas em tecnologia. Meus irmãos poderiam facilmente ter escondido isso deles e falado comigo. Foi uma escolha consciente, a que fizeram ao não fazer nada disso. E agora querem agir como se sempre estivessem do meu lado, mas que não puderam demonstrar por causa dos nossos pais. Eu não acredito nisso. Acho que só querem ser vistos como os bonzinhos agora, assim como nossos pais. Então, não vejo uma verdadeira diferença entre todos eles. De qualquer forma, eles me contataram recentemente e eu não respondi. Não tinha nada a dizer a eles, para ser muito honesta. O que eu poderia dizer depois de 3 anos? Não é que eu nunca tenha imaginado isso na minha cabeça, já imaginei. E sempre tive coisas muito duras a dizer a eles. Mas agora que as coisas realmente aconteceram, não sinto que deva responder nem me envolver com eles de forma alguma. Porque sei que não vale a pena. O que vivi nos últimos 3 anos e durante o divórcio, ninguém mais sabe. Porque ninguém se importou em descobrir. E especialmente no que diz respeito aos meus irmãos. Isso me magoou muito. Até mais do que quando meus pais me deserdaram. E esse pedido de desculpas chegou tarde demais para mim. É muito pouco para que eu realmente os perdoe. É muito pouco até mesmo para considerar perdoá-los e deixar tudo para trás. Além disso, já me acostumei a viver sem essas pessoas e não quero voltar a ser a pessoa que eu era antes. Não acho que eu consiga, falando realisticamente, porque passei por tudo isso sozinha, com apoio emocional apenas dos meus amigos e de mais ninguém. Então, agora, acredito que será impossível para mim ser a mesma pessoa que eles conheceram antes. Eu não sou mais aquela pessoa, e por isso não posso perdoá-los. Nenhum deles. Para ser honesta, não apenas meus irmãos. É assim que as coisas são. Atualização 4. Se passaram alguns dias desde minha última atualização. Quando meus irmãos entraram em contato comigo, eu não respondi, e depois disso, ninguém mais me enviou mensagens nem tentou me contatar por alguns dias. Olá, tenho tentado colocar minha vida em ordem, já que minha saúde mental, nas últimas semanas, foi bastante afetada. Desde que Kevin apareceu nas notícias, venho me sentindo muito desconfortável o tempo todo. Mas há alguns dias, tomei a decisão ativa de não pensar mais nessas coisas, porque o que isso tem a ver comigo? Com isso em mente, decidi começar a planejar uma viagem. Mas claro, meus pais me contataram justamente quando eu já havia decidido ir embora. Me enviaram outro e-mail e desta vez soube de algo novo. Agora tudo faz ainda mais sentido. Aparentemente minha irmã está noiva. Ela está com o namorado há 2 anos. Eles estão muito bem, e ele a pediu em casamento recentemente. Estavam prestes a anunciar nas redes sociais, mas então surgiu a notícia sobre Kevin, e isso arruinou tudo. Na verdade, como a família do noivo soube que minha família manteve contato com Kevin, ficaram céticos em seguir adiante com o casamento. Mas felizmente, o noivo da minha irmã a ama o suficiente para convencer os pais do contrário. Então, definitivamente eles vão se casar. O problema é que, como toda a família se voltou contra meus pais e irmãos, eles estão numa situação difícil. Se não resolverem as coisas rapidamente, provavelmente ninguém vai comparecer ao evento.
Eles até tinham planejado uma festa de noivado para o próximo mês, mas agora isso também está sendo questionado, porque, como eu disse, ninguém da família quer falar com eles. A única maneira de resolver isso seria mostrar às pessoas que eu os perdoei. E quem sabe, talvez as pessoas sigam meu exemplo e comecem a falar com eles novamente. Afinal, o que mais incomoda a maioria das pessoas é como minha família me abandonou quando eu mais precisava deles. Eles têm um ponto válido. Definitivamente, eu poderia resolver esse problema por eles, ou ao menos tentar. Porque sei que se eu disser algo, meus parentes poderiam considerar entrar em contato com minha família. Seriam frios, mas ao menos haveria algum tipo de contato, e não os isolariam completamente como tem feito até agora. Mas isso só aconteceria se eu dissesse algo que indicasse que decidi perdoar meus pais e irmãos e estou tentando reparar meu relacionamento com eles, o que não estou tentando fazer de forma alguma. Por isso também não sinto necessidade de mentir sobre isso, nem mesmo pelo bem do casamento ou da felicidade deles. Acho que neste momento, minha saúde mental é mais importante para mim. Nas últimas semanas, tudo tem sido bastante ruim, e não acho que interagir com minha família vá melhorar as coisas. Isso só vai continuar me lembrando de tudo que venho tentando esquecer. Então, azar o deles, mas não acho que vá ajudá-los com isso. Afinal de contas, não é minha responsabilidade garantir que o restante da família esteja presente para minha irmã, nem que ela não pareça uma tola. Eu não cavei esse buraco por eles, e não vou tirá-los dele também. E o fato de que tem me contatado por esse motivo, que minha irmã vai se casar em alguns meses e quer que o resto da família esteja presente para que seus pais não sejam submetidos a perguntas incômodas, é ainda mais insultante. Não entendo por que pensaram que seria uma boa ideia compartilhar isso comigo, porque só me faz sentir que estão se aproximando de mim por interesse próprio, e nada mais. Tudo sempre tem que ser pelo benefício deles. Nem agora conseguiram se desculpar comigo porque queriam. Não estavam realmente arrependidos por tudo que aconteceu. Estavam me contatando apenas porque vai haver um casamento na família e queriam que tudo corresse bem. É tão insultante pensar nisso agora que nem consigo lidar com isso. De qualquer forma, já mencionei que tomei minha decisão a respeito e não vou mudar de ideia. Não me importo com o casamento. Não me importo com nada relacionado a eles. E vou seguir em frente com minha viagem e ignorá-los pelo resto da vida deles. Acabou. Já não os considero minha família. Não tenho nada a ver com eles e não quero ter nada a ver com eles no futuro também. Acho que para eles é mais importante serem vistos como boas pessoas pelo resto da família do que realmente serem boas pessoas. Sei que estou escrevendo isso de forma meio desordenada, mas honestamente, tudo o que fizeram até agora me deixa realmente irritada. E como se tudo o que já aconteceu não fosse suficiente, eles ainda sentem necessidade de continuar me contatando e me incomodando, não importa como eu me sinta, mesmo depois de eu ter deixado bem claro que não quero ter nada a ver com eles. É tão egoísta quanto possível. Mas, novamente, é assim que eles realmente são. Então, isso não me surpreende. Atualização 5. Acabei de voltar da minha viagem. Fiz uma escapada de fim de semana para a praia com um grupo de amigos e me diverti muito. Foi uma boa distração de tudo que tenho passado, e realmente eles me apoiaram bastante enquanto eu compartilhava o que estava acontecendo. Então, isso foi muito bom. E embora tenhamos nos divertido, nem isso foi totalmente livre de interrupções, porque no dia anterior ao nosso retorno, minha babá me ligou e disse que meus pais tinham ido me visitar. Minha babá está comigo desde que minha filha era pequena, porque obviamente, sendo mãe solteira, seria quase impossível sobreviver sem ela e sem uma família que me ajudasse a cuidar da minha filha. Não só porque eu preciso sair, mas também porque tenho um trabalho. Às vezes preciso viajar a trabalho, e eu sabia que não poderia contar com meus amigos o tempo todo para me ajudar, já que eles também têm seus empregos e vidas. Então minha babá tem sido praticamente parte da minha pequena família e sabe de tudo sobre meus problemas, inclusive minha relação com meus pais. Felizmente por isso, ela teve o bom senso de não abrir a porta quando percebeu que eram meus pais que estavam lá fora. Ela só me ligou depois que eles foram embora para me informar, e fiquei muito feliz por ela ter tido a sensatez de lidar com a situação da maneira certa. Basicamente, ela fez exatamente o que eu teria sugerido, sem que eu precisasse dizer nada. Também tivemos sorte porque minha filha ficou quieta quando a babá pediu, pois, do contrário, poderiam ter se entregado, e meus pais teriam descoberto que eu os estava evitando. De qualquer forma, essa foi a ligação que recebi no dia anterior ao meu retorno para casa. E embora tudo tenha terminado bem, sem nenhum dano real, já que minha filha não acabou conhecendo seus avós, tomei a decisão de me mudar. Não sei como descobriram onde moro, mas já não quero mais continuar ali. Já comecei a conversar com meu corretor de imóveis e vou procurar um lugar mais próximo dos meus amigos, porque neste momento, moro em um bairro bastante isolado. Enfim, estou contente por não ter tido que interagir com eles diretamente, porque não acho que teria conseguido lidar com isso. Essa viagem realmente me trouxe muita clareza. Percebi que estava dando muito controle a eles sobre minha vida sem querer. Embora essa não fosse minha intenção, estava acontecendo automaticamente.
A única maneira de lidar com isso é simplesmente não me importar. Não preciso ler os e-mails deles, não preciso pensar neles, simplesmente não preciso fazer nada disso. E é isso que vou passar a implementar na minha vida agora. Atualização 6. Eu estava conversando com um advogado recentemente, porque estava pensando em fazer uma publicação falando sobre a situação do meu ex e dos meus pais, mas queria estar juridicamente protegida. Não queria ser processada por difamação ou qualquer bobagem que esse grupo de desajustados sociais pudesse tentar. Queria me desvincular do problema com meu ex e com meus pais através de uma publicação nas minhas redes sociais explicando toda a situação, e queria que ela fosse revisada por um advogado. O advogado me deu sinal verde e eu publiquei. No geral, teve uma boa recepção, com as pessoas me apoiando depois que contei minha história com meu ex e meus pais. Foi mais curta do que as atualizações que escrevi aqui, para que houvesse menos chances de problemas legais, mas ainda assim foi um bom resumo. E tirando outros desajustados sociais que ainda decidem me ver como a vilã, a publicação foi um sucesso. Embora eu goste de pensar que foi mais do que um sucesso, porque acabou revelando algumas coisas. Alguém, uma suposta amiga da minha irmã, comentou que meu ex tentou fazer com minha irmã algo do que está sendo acusado, e que minha família encobriu tudo. Alguém comentou que isso machucou minha irmã, mas que ela não podia se afastar da família. Minha família teria falado com meu ex e pedido que ele parasse com aquilo. Você pensaria que era só alguém comentando por comentar, mas minha irmã me escreveu pedindo que eu apagasse o comentário. Na verdade, ela queria que eu apagasse toda a publicação, mas eu disse que não. Então ela pediu, ao menos, que eu apagasse o comentário. Perguntei se era verdade, porque precisava saber, e ela apenas me pediu, por favor, que o apagasse. Ela não confirmou, mas também não negou. Então entendo que o comentário tem muito de verdade. Não apaguei e ele vai continuar lá. Mostra ainda mais o tipo de paz que tenho. E com todos os comentários e curtidas que recebeu, virou um dos principais da publicação. Atualização 7. Se passaram algumas semanas desde minha última atualização, e agora estou postando isso da minha nova casa. Ela está localizada em um lugar melhor, mais próxima dos meus amigos, e é mais conveniente para minha babá, que como já mencionei, é como parte da minha família. É praticamente perfeita para mim, porque não fica tão longe do meu local de trabalho, e em resumo, acho que tive muita sorte. Suponho que mudar de casa foi uma grande decisão, afinal de contas. Enfim, chega de falar de mim. O casamento da minha irmã está completamente cancelado neste momento. Temos um novo comentário da pessoa que nos trouxe muitas revelações sobre o assunto. Essa pessoa não tem foto no perfil e parece ser uma conta nova, então não sei exatamente quem é, mas não descarto a possibilidade de entrar em contato pessoalmente para saber mais. Por enquanto, ela disse que o noivo descobriu toda a história e decidiu cancelar o noivado, a relação, tudo. Segundo essa fonte anônima, o noivo tem dúvidas de que minha irmã não tenha aceitado as investidas do meu ex. Por outro lado, outra fonte me confirmou que meus pais têm sido alvo de assédio por parte das pessoas por terem defendido meu ex, não tanto pelo que ele fez recentemente, mas por causa da situação da traição. E meu pai tem um negócio, que está sendo visivelmente afetado por tudo isso. Ninguém quer comprar lá, sabendo que é administrado por quem acoberta pervertidos. Essas são as coisas que posso contar neste momento. Edição. Escrevi para essa pessoa, e ela me contou outras coisas, como o fato de que as investidas do meu ex contra minha irmã podem ter começado quando ela ainda era menor de idade. E se minhas contas não estiverem erradas, isso aconteceu enquanto ele ainda estava comigo. Pois bem, menos ainda vou apagar os comentários da minha publicação agora. Atualização 8. Nesta publicação, não falarei de mim, mas sim de todas as consequências que minha família e meu ex-marido têm enfrentado, todos afundando juntos, o que acredito ser como deve ser. Ontem estiveram unidos para me abandonar, e hoje eu os observo sozinha enquanto caem no inferno que eles mesmos criaram. Para começar, meu ex foi condenado por assédio a 1 ano de prisão. Suponho que ele só tenha sido condenado por estar com mulheres maiores de idade, porque caso contrário, a sentença parece bem leve. Também teve que pagar uma multa, mas foi só isso. Lamento que durante este ano ele não possa pagar a pensão alimentícia, mas quando sair, ela estará esperando por ele. Meus pais também caíram, embora não da mesma forma. Meu pai teve que fechar o negócio da família. Agora há apenas um cartaz na porta dizendo que encerraram as atividades e agradecendo a todos os clientes fiéis. A fachada tem pichações de spray chamando-os de encobridores. Minha mãe não trabalhava, então essa era a única fonte de renda dos meus pais, e indiretamente dos meus irmãos, já que meu irmão dependia deles financeiramente. E minha irmã, muito provavelmente, passou a depender deles agora que não está mais com o noivo. Não recebi mais informações da nossa fonte anônima, então, sem casamento para os meus pais comparecerem e sem necessidade de manter as aparências, finalmente me sinto mais tranquila. Já faz um bom tempo que não tenho notícias deles, então pode ser que esse seja o fim de todo esse problema. História 2. Meu namorado me levou a um restaurante chique e se ajoelhou com uma caixinha de anel.
Mas quando eu disse sim, ele abriu e dentro havia apenas um bilhete dizendo: "Você foi trollada. Tenho 24 anos e meu namorado, Andrew, tem 26. Estamos juntos há 5 anos. Nos conhecemos em uma festa na casa de alguém para a qual minha colega de quarto me arrastou durante o 2º ano da faculdade. Eu nem queria ir, mas ela insistiu que eu precisava sair mais e parar de ser tão reclusa. Andrew estava lá com alguns amigos e era ele quem fazia todos rirem com suas histórias e piadas. Começamos a conversar quando fui pegar outra bebida e simplesmente nos conectamos instantaneamente. Andrew sempre foi o cara engraçado do nosso grupo de amigos, sempre fazendo piadas e pregando peças nas pessoas. Quando começamos a namorar, suas pegadinhas eram pequenas e até meio fofas. Ele me mandava em pequenas caças ao tesouro pelo campus que levavam a um presente ou a um piquenique que ele havia preparado. Às vezes, fingia esquecer meu aniversário, apenas para me surpreender com algo especial mais tarde. Eu realmente não me importava porque, na maior parte do tempo, suas piadas eram inofensivas e às vezes genuinamente engraçadas. Eu também não sou super séria e ocasionalmente também pregava peças nele. Nos mudamos para morar juntos depois de cerca de 3 anos de namoro. Era um apartamento pequeno, de 2 quartos, em um bairro decente. O 2º quarto deveria ser um escritório, mas acabou se tornando um depósito para todas as nossas coisas extras. Estamos economizando para comprar uma casa há cerca de 1 ano e até encontramos uma que ambos gostamos recentemente. As coisas estavam, em geral, indo bem entre nós. Tínhamos as discussões normais que os casais têm geralmente sobre ele deixar roupas espalhadas pelo chão ou eu usar água quente demais nos banhos, mas nada sério. Pelo menos, era isso que eu pensava. Com o tempo, as pegadinhas de Andrew começaram a se tornar um pouco mais irritantes. Ele escondia minhas chaves do carro quando eu já estava atrasada para o trabalho, ou dizia que minha mãe havia ligado com uma emergência quando, na verdade, ela nem tinha ligado. Uma vez, ele me convenceu de que nosso senhorio estava vendendo o prédio e que teríamos que nos mudar em 2 semanas. Passei dias estressada procurando um novo lugar, até que ele me contou que era só uma brincadeira. Fiquei muito brava com ele naquela vez, mas ele pediu desculpas e prometeu que não faria algo assim de novo. Só que ele realmente não parou, apenas encontrou novas formas de brincar. Às vezes, ele se escondia atrás das portas para me assustar quando eu chegava em casa, ou colocava sal no meu café em vez de açúcar. Uma vez, disse que meu carro havia sido guinchado quando na verdade estava estacionado do outro lado do estacionamento. Eu ficava irritada às vezes, mas acabava rindo, porque esse é simplesmente o jeito dele, sabe? Além disso, ele sempre fazia cara de magoado se eu ficava muito chateada com suas brincadeiras, dizendo coisas como "eu só queria te fazer rir" ou "você costumava ter senso de humor". Eventualmente, acho que acabei me acostumando. Mas o que aconteceu há alguns dias ultrapassou todos os limites possíveis, e eu ainda estou tentando processar tudo. Começou como um dia totalmente normal. Eu estava dormindo e Andrew me acordou por volta das 7 da manhã, o que foi estranho, porque ele geralmente dorme até tarde nos fins de semana. Ele estava super empolgado e me disse para me levantar porque ia me levar para o spa. Fiquei confusa porque não era meu aniversário, nem nosso aniversário de namoro, nem nenhuma data especial. Mas não ia recusar um dia no spa, então me arrumei e fomos a esse spa muito elegante no centro da cidade, aquele que eu sempre quis ir, mas que nunca conseguimos pagar. Ele pagou tudo. Continuei perguntando qual era a ocasião, e ele só dizia: "Não posso simplesmente mimar minha namorada de vez em quando". Fiquei desconfiada, mas imaginei que talvez ele tivesse ganhado um bônus no trabalho ou algo assim. Depois do spa, ele disse que havia feito reservas em um restaurante chique à beira-mar, aquele com o teto de vidro que eu sempre quis conhecer. Nesse ponto pensei, ok, tem algo acontecendo. Mas ele continuava insistindo que era apenas um dia agradável. O restaurante era incrível, muito mais sofisticado do que qualquer lugar onde já tínhamos ido. O garçom trouxe champanhe que Andrew aparentemente havia encomendado antecipadamente. Tudo estava tão perfeito que comecei a sentir aquele friozinho na barriga, porque parecia que talvez isso estivesse levando a algo grande. Durante o jantar, falamos sobre coisas normais a princípio. Depois Andrew começou a falar sobre a casa que estávamos olhando, nada muito sério, apenas fantasiando sobre os móveis que compraríamos e como decoraríamos. Ele mencionou algo sobre transformar um dos quartos em um berçário algum dia, o que me fez corar, porque nunca tínhamos falado seriamente sobre ter filhos antes. Tudo parecia tão perfeito e pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez estivéssemos realmente dando passos em direção a construir um futuro juntos. Depois que terminamos o prato principal, antes da sobremesa chegar, Andrew fez uma expressão séria. Ele estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha, olhando diretamente nos meus olhos. Então ele se levantou, e meu coração literalmente parou. Acho que eu sabia o que estava prestes a acontecer, mesmo que nunca tivéssemos falado seriamente sobre casamento antes. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do restaurante. As pessoas das outras mesas começaram a notar e ficaram em silêncio. Algumas até pegaram os celulares para gravar.
Ele tirou uma pequena caixa de veludo preto do bolso do casaco e começou um discurso sobre como eu era a mulher mais linda que ele já tinha visto e como não conseguia imaginar a vida sem mim. Falou sobre nosso primeiro encontro, sobre como ele soube desde o momento em que me conheceu que eu era especial e como queria passar o resto da vida ao meu lado. Eu já estava chorando nesse ponto. Não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Ele perguntou: "Você quer se casar comigo, minha princesa?" E eu disse sim, sem nem pensar. O restaurante inteiro explodiu em aplausos. Um casal mais velho na mesa ao lado sorria e enxugava lágrimas. O garçom trouxe mais champanhe, cortesia da casa. E então, tudo desmoronou. Ele abriu a caixinha e em vez de um anel, havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Ele estava sorrindo de um jeito estranho, que eu não reconheci, e eu soube na hora que algo estava errado. Desdobrei o papel e escrito com a caligrafia dele estava: "Você foi trollada." A expressão no rosto dele, enquanto começava a rir, vai me assombrar para sempre. Ele estava histérico, como se aquilo fosse a coisa mais engraçada que ele já tinha feito. "Amor, foi só uma pegadinha", ele disse, ainda rindo. "Eu ainda não estou nem perto de pronto para casar com você. Você tinha que ver a sua cara agora." O restaurante ficou completamente em silêncio. Eu podia sentir todos nos olhando. Os garçons não sabiam o que fazer. O casal mais velho, que estava sorrindo há pouco, agora parecia horrorizado. E eu simplesmente fiquei sentada ali, humilhada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas agora já não eram lágrimas de felicidade. Ele tentou se inclinar para me abraçar, como se aquilo tudo fosse apenas uma grande brincadeira da qual nós dois fazíamos parte. Foi quando eu o estapeei com força. Nunca tinha batido em ninguém na vida, mas não consegui me controlar. Minha mão simplesmente se moveu sozinha. Peguei minha bolsa, me levantei e disse: "Acabou entre nós, seu canalha de merda." E então fui embora. Tive que chamar um Uber porque foi ele quem nos levou até lá. Durante todo o trajeto de volta, eu chorava tanto que o motorista chegou a me perguntar se eu precisava ir para o hospital. Eu disse que estava bem, só de coração partido. Ele foi gentil o suficiente para esperar até eu entrar no prédio antes de ir embora. Quando cheguei em casa, arrumei uma pequena mala com o essencial. Em seguida, liguei para minha amiga Lisa e perguntei se eu podia ficar na casa dela por alguns dias. Ela nem hesitou, apenas me disse para ir para lá imediatamente. Não deixei nenhum bilhete para Andrew. Não achei que ele merecia. Desde então, ele tem ligado e mandado mensagens sem parar. No começo, eram coisas como: "Amor, foi só uma brincadeira, não exagera", e vai, "Você sabe que eu te amo." Eu só não estava pronto para propor de verdade ainda. Mas depois as mensagens começaram a ficar mais desesperadas. "Por favor, volta para casa. Me desculpa. Eu não achei que você fosse levar tão a sério. E não consigo dormir sem você aqui. Por favor, só fala comigo." Não respondi a nenhuma das mensagens. Fico apenas revivendo aquele momento na minha cabeça, de novo e de novo. Eu realmente achava que tínhamos um futuro juntos. Estávamos economizando para comprar uma casa. Já tínhamos conversado sobre adotar um cachorro. Íamos sair de férias no próximo mês para visitar a família dele. Agora eu não sei mais o que fazer. Uma parte de mim quer nunca mais vê-lo. Mas nós dividimos um apartamento. Temos contas bancárias conjuntas. Estávamos planejando comprar uma casa. Nossas vidas estão tão entrelaçadas depois de 5 anos. Lisa diz que eu deveria bloquear o número dele e seguir com minha vida. Mas não é tão simples assim. Ainda preciso descobrir o que fazer com o apartamento, com nossas coisas em comum, com tudo isso. E uma parte minúscula de mim ainda o ama, apesar de tudo. Será que fui babaca por terminar com ele por causa do que ele chama de só uma pegadinha? Atualização 1. Muita gente estava pedindo uma atualização, então aqui está. Primeiro, quero esclarecer algumas confusões nos comentários. Não, eu não sabia da pegadinha com antecedência. Alguns de vocês parecem achar que eu estava envolvida, o que é ridículo. Por que eu inventaria algo assim? E sim, o spa e o jantar foram reais, ele realmente pagou por tudo. Alguns sugeriram que ele talvez estivesse planejando um pedido de casamento de verdade, mas desistiu na última hora e tentou disfarçar como uma brincadeira. Eu também pensei nisso, mas depois do que aconteceu em seguida, tenho quase certeza de que não foi o caso. Depois que fiz aquela postagem, fiquei na casa da Lisa por alguns dias. Ela foi incrível, me deixou chorar no ombro dela e maratonar programas de reality show lixo para tirar a cabeça das coisas. Deixei o celular desligado durante a maior parte desse tempo porque não conseguia lidar com as mensagens constantes do Andrew. Quando finalmente liguei o celular novamente, tinha 47 chamadas perdidas e mais de 100 mensagens de texto. E não era só do Andrew, alguns amigos em comum também estavam perguntando o que tinha acontecido. Aparentemente Andrew estava contando para todo mundo que eu tinha exagerado com uma brincadeira inofensiva e simplesmente fui embora sem motivo. Isso me deixou tão furiosa que decidi que precisava falar com ele cara a cara para esclarecer as coisas. Então voltei para o nosso apartamento. Não avisei que estava indo, simplesmente apareci. Ele estava lá, ainda de pijama, mesmo já sendo de tarde, com cara de quem não dormia nem tomava banho há dias.
Por um segundo senti pena dele. Mas aí lembrei do que ele fez e qualquer compaixão que eu tinha evaporou. Falei diretamente que estava tudo acabado entre nós. Disse que não podia ficar com alguém que depois de 5 anos juntos, ainda não estava pronto para o casamento e achava engraçado fazer piadas sobre isso na frente de um restaurante cheio de gente. Foi aí que a coisa ficou feia. Primeiro ele chorou e implorou para eu reconsiderar. Disse que me amava mais que tudo e que não conseguia imaginar a vida sem mim. Prometeu que nunca mais faria uma pegadinha. Mas quando percebeu que eu não ia ceder, ele ficou furioso. Nunca o vi daquele jeito antes. Ele começou a gritar que eu era uma filha da puta por deixá-lo daquele jeito, depois de tudo que ele fez por mim. Fez um discurso longo sobre como me apoiou quando meu pai morreu, como sempre esteve ao meu lado, como gastou todo aquele dinheiro no dia do spa e no jantar, como se isso de alguma forma compensasse a humilhação. Ele me xingou tanto que sinceramente parei de prestar atenção. Em algum momento, o que mais ficou na minha cabeça foi quando ele disse: "Não seja tão mesquinha e supera. Você sabe que somos felizes juntos e que ainda me quer." Foi nesse momento que perdi o controle. Chamei ele de todos os nomes possíveis e disse exatamente o que pensava sobre suas pegadinhas e esse comportamento infantil. Estávamos gritando tanto que nosso vizinho bateu na parede. Isso meio que nos trouxe de volta à realidade, e conseguimos nos acalmar o suficiente para discutir assuntos práticos. Concordamos em não renovar o contrato do apartamento, e enquanto isso, ele dormiria no quarto de hóspedes. Passei o resto do dia organizando o espaço lá para que Andrew pudesse levar suas coisas. Depois entrei na internet e comecei a procurar apartamentos que eu talvez consiga pagar sozinha. Nosso contrato ainda dura mais 4 meses, então o ideal seria encontrar alguém para assumir, mas isso pode ser difícil, considerando o mercado de aluguel atual. Andrew ainda não aceita o término. Durante o dia, ele continuou tentando falar comigo, dizendo coisas como: "Não podemos ficar juntos de novo", e foi só um errinho que eu cometi. No jantar, pedimos comida por delivery e comemos separados, eu no quarto e ele na sala. Ele veio bater na porta perguntando se podíamos conversar como adultos. Eu disse que já tínhamos conversado e que não havia mais nada a dizer. Ah, e escuta essa, ele aparentemente contou para a família dele o que aconteceu, mas pelo jeito deu uma versão bem diferente dos fatos. A mãe dele me ligou naquela noite e começou a me atacar por ser egoísta e por não saber lidar com uma piada simples. Disse que Andrew tinha planejado o dia no spa durante semanas como um mimo especial para mim, o que pode até ser verdade, mas não justifica o que veio depois. A ligação terminou com ela me chamando de vagabunda antes de desligar. Achei irônico vindo de uma mulher que traiu o próprio marido, pai do Andrew, e acha que ninguém sabe. Depois disso, comecei a receber mensagens dos irmãos dele, do pai e até da tia. Todos basicamente dizendo a mesma coisa, que eu estava exagerando, que Andrew estava arrasado e que eu devia dar outra chance a ele. A irmã mais nova dele, com quem eu era próxima, me mandou uma longa mensagem cheia de culpa, dizendo que Andrew estava chorando sem parar e não conseguia comer ou dormir. O irmão mais velho, que eu nunca gostei muito, foi mais direto. Me chamou de vadia insensível que estava jogando fora um homem bom por causa de nada. Tentei bloquear os números deles, mas eles continuam encontrando novas maneiras de me contatar. A mãe dele até mandou um e-mail para o meu endereço de trabalho. Como ela conseguiu, eu não faço ideia. É exaustivo ter que ficar constantemente defendendo minha decisão para pessoas que nem estavam lá e não sabem da história completa. Não acho que vá acontecer muita coisa nos próximos dias. Estou focando em vender coisas que não preciso mais, encontrar um novo lugar para morar e resolver a situação do apartamento. Andrew e eu estamos tentando ser civilizados quando precisamos interagir, mas está tudo muito tenso. Ele continua me olhando com aquele olhar de cachorro triste, que costumava funcionar comigo, mas agora só me deixa irritada. Também estou lidando com a parte prática de desvincular nossas vidas. Felizmente não tínhamos todas as finanças compartilhadas, mas temos uma conta poupança conjunta que estávamos usando para a entrada da casa. Vou ao banco amanhã para ver como dividimos isso. E ainda tem todas as coisas que compramos juntos, vai ser um pesadelo decidir quem fica com o quê. Obrigada mais uma vez por todo o apoio. Realmente significa muito saber que há pessoas por aí que não acham que eu estou exagerando. Atualizarei de novo se acontecer algo significativo. Atualização 2. Muita coisa aconteceu desde a última vez que postei, eu nem sei por onde começar. Acho que vou começar pela situação de moradia que não deu certo nem um pouco. A ideia de o Andrew dormir no quarto de hóspedes durou apenas alguns dias antes de se tornar insuportável. Continuávamos tendo brigas enormes todas as noites. Ele começava tentando se desculpar, depois ficava frustrado quando eu não aceitava, e acabava me culpando por ter estragado tudo por causa de uma brincadeira. A primeira noite até que foi tranquila. Ficamos fora do caminho um do outro, e achei que talvez conseguíssemos fazer aquilo funcionar até resolvermos a questão do apartamento. Na segunda noite, ele bateu na porta do meu quarto por volta da meia-noite, claramente bêbado, e tentou me convencer a apenas conversar com ele. Recusei abrir a porta, e ele acabou indo embora.
A terceira noite foi a pior. Ele chegou em casa depois do trabalho de mau humor, batendo portas e resmungando. Quando perguntei qual era o problema, ele explodiu, dizendo que eu era o problema, que eu estava sendo irracional, que estava jogando fora 5 anos por causa de um errinho. Tivemos uma briga enorme que terminou com ele arremessando um copo contra a parede. Não foi em minha direção, mas ainda assim foi aterrorizante. Tranquei-me no quarto e liguei chorando para Lisa. Depois disso, soube que não podia mais continuar ali. Não era seguro, e definitivamente não era saudável. Lisa se ofereceu para me deixar ficar com ela até eu conseguir encontrar meu próprio lugar, e eu aceitei. No dia seguinte, enquanto Andrew estava no trabalho, empacotei o máximo de coisas que consegui colocar no carro: roupas, itens pessoais, alguns utensílios de cozinha que eram definitivamente meus, e fui embora. Deixei um bilhete explicando para onde estava indo e que entraria em contato para resolver a situação do apartamento. Quando ele chegou em casa e viu que eu tinha ido embora, surtou. Me ligou sem parar por horas. Quando finalmente atendi, ele alternava entre chorar e gritar, me acusando de abandoná-lo e de roubar coisas do apartamento. Tentei explicar que só levei o que era meu, mas ele não queria ouvir. Ameaçou registrar meu carro como roubado, mesmo sendo apenas em meu nome, e disse que jogaria minhas coisas na rua se eu não voltasse imediatamente. Acabei ligando para o irmão dele, o único membro mais ou menos razoável da família, e pedi que fosse verificar como Andrew estava, porque eu estava preocupada que ele fizesse alguma besteira. Felizmente, o irmão dele concordou e depois me mandou uma mensagem dizendo que Andrew estava bem, só chateado, e que ficaria com ele por um tempo. A situação do apartamento ainda está um caos. A pior coisa que aconteceu desde a última atualização foi ter encontrado a mãe do Andrew no shopping. Eu estava só cuidando da minha vida, comprando algumas roupas, já que deixei várias para trás, quando ouvi alguém gritar meu nome. Virei e lá estava ela, vindo em minha direção com uma expressão de pura fúria no rosto. Começou a gritar comigo bem ali, no meio do shopping. As pessoas pararam para olhar, e eu nunca me senti tão humilhada na vida. Ela gritava coisas como: "Como você pôde fazer isso com meu filho? E você é um ser humano horrível." Disse que eu arruinei a vida do Andrew e que me arrependeria de ter jogado fora um homem bom. Nem tentei me defender. Apenas virei as costas e fui embora, mas ainda conseguia ouvir os gritos dela enquanto me afastava. Um segurança até veio perguntar se eu precisava de ajuda, o que foi ao mesmo tempo gentil e extremamente constrangedor. As mensagens do Andrew, dos amigos dele e da família não pararam, e estão ficando cada vez mais odiosas. Recebi mensagens dizendo coisas como: "Ninguém daria a mínima se você morresse, você é um desperdício de espaço", e "Você é uma vadia egoísta por abandonar seu namorado por uma piadinha." Até recebi algumas mensagens ameaçadoras de números desconhecidos, dizendo coisas como: "Sabemos onde você trabalha e estamos te observando." Denunciei isso à polícia, mas eles não pareceram muito preocupados, dizendo que não poderiam fazer muita coisa a menos que algo realmente acontecesse. Tento ignorar todas as mensagens, mas às vezes elas realmente me atingem, e eu desabo chorando. Lisa tem sido maravilhosa, me abraçando quando choro e me lembrando de que fiz a coisa certa. Ela até pegou meu celular e ficou com ele por um fim de semana inteiro, para que eu tivesse um tempo de descanso de toda essa toxicidade. Essa situação toda também me mostrou quem são meus verdadeiros amigos. Algumas pessoas que eu achava que eram meus amigos ficaram do lado do Andrew, dizendo que eu estava exagerando ou que deveria ter dado mais uma chance a ele. Tenho procurado um apartamento para mim, mas está difícil encontrar algo que eu possa pagar com o meu salário. Talvez eu tenha que dividir com alguém, o que não é o ideal, mas ainda é melhor do que continuar na casa da Lisa, e com certeza melhor do que, Deus me livre, voltar para o Andrew. Tudo isso ainda parece tão surreal para mim. Se alguém tivesse me dito há um mês que eu estaria solteira, morando com uma amiga e lidando com esse tipo de assédio, eu jamais teria acreditado. Andrew e eu estivemos juntos por tanto tempo que eu simplesmente assumi que estaríamos sempre juntos. Tinha construído todo o meu futuro com base nessa suposição, e agora tenho que recomeçar do zero.